Meu nome é Helena Martins. Tenho 34 anos e há quase 3 anos trabalho na UTI de um dos maiores hospitais de Belo Horizonte. Para algumas pessoas, meu trabalho significa decisões difíceis, noites sem dormir e vidas dependendo de cada segundo. Para minha família, porém, eu era apenas motivo de piada. Naquela manhã de domingo, cheguei à casa dos meus pais em Nova Lima, depois de uma semana especialmente pesada no hospital. Eu tinha dormido poucas horas, ainda carregava o cansaço no corpo e só queria passar algumas horas com minha família. Assim que entrei, minha mãe, Lúcia, olhou para meu uniforme e sorriu. Lá vem a doutorazinha do hospital. Meu irmão Rafael riu da cozinha. Doutora? Ela passa o dia cuidando de gente velha e aplicando remédio. Isso qualquer enfermeira faz. Eu respirei fundo. Rafael, você sabe que não é assim. Ele levantou as mãos, fingindo inocência. Calma, Helena. Estamos brincando. Mas eu conhecia aquela brincadeira. Ela existia havia anos. Meu pai, Sérgio, apareceu com uma bandeja de café e perguntou se eu ainda estava trabalhando naquele setor de pacientes graves. Nunca dizia UTI, nunca dizia médica, nunca dizia doutora. Eu havia me acostumado a corrigir. Pai, sou médica intensivista. Trabalho diretamente com pacientes em estado crítico. Ele assentiu distraidamente. Claro, filha. Você ajuda muita gente. Ajuda. Era sempre essa palavra. Naquele momento, eu poderia ter ido embora. Mas minha sobrinha Júlia, de 6 anos, correu até mim e abraçou minhas pernas. Tia Helena, você vai ficar hoje? Sorri. Vou ficar, pequena. Ela segurou minha mão e me levou até o quintal para mostrar um desenho que tinha feito. Enquanto eu me abaixava para olhar, ouvi minha mãe conversando com uma vizinha na varanda. Helena trabalha no hospital, disse ela. Vive correndo de um lado para outro. Acho que ela gosta dessa vida. A vizinha perguntou. Ela é enfermeira? Minha mãe riu. Algo assim? Algo assim. Aquelas 2 palavras doeram mais do que qualquer insulto direto, porque ninguém na minha família desconhecia a verdade. Eles sabiam que eu havia estudado durante anos, feito residência, enfrentado plantões intermináveis e conquistado minha especialização. Eles simplesmente preferiam contar uma versão menor de mim. Naquele dia, porém, eu ainda não sabia que, antes do fim daquela tarde, a mesma família que zombava do meu trabalho ouviria uma pessoa que jamais poderia ignorar. E quando o chefe da UTI entrou naquela sala e me chamou de doutora na frente de todos, ninguém mais conseguiu fingir que não sabia quem eu era. Eu tentei esquecer o comentário da minha mãe e aproveitar o domingo. Júlia continuava ao meu lado, mostrando desenhos, brinquedos e cada pequena coisa que considerava importante. Com ela, eu não precisava explicar quem era. Mas na mesa do almoço, meu irmão Rafael decidiu continuar. Então, Helena, disse ele, servindo arroz. Quanto tempo você pretende continuar nessa rotina maluca? Até quando eu gostar do meu trabalho? Ele soltou uma risada. Você chama isso de trabalho? Vive no hospital, chega acabada e ainda acha bonito. Meu pai entrou na conversa. Sua mãe tem razão. Você devia procurar alguma coisa mais tranquila. Eu olhei para os 3. Eu escolhi essa profissão porque gosto de cuidar de pessoas em momentos em que elas mais precisam. Rafael balançou a cabeça. Sempre essa história de salvar vidas. Minha mãe sorriu. Ela gosta de se sentir importante. Aquilo me atingiu. Não porque eu precisasse que eles me achassem importante. Eu já sabia o valor do que fazia. O que doía era perceber que minha própria família parecia determinada a diminuir cada conquista que eu tinha levado anos para alcançar. Durante a faculdade, minha mãe dizia que eu estava estudando demais. Durante a residência, dizia que eu nunca teria uma vida normal. Quando consegui minha primeira vaga na UTI, ela perguntou quanto eu ganharia. Quando fui promovida, perguntou se aquilo realmente mudaria alguma coisa. Nunca houve orgulho. Apenas comparação, dúvida ou silêncio. Depois do almoço, fui para a varanda respirar um pouco. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. Doutora Helena, o chefe pediu para falar com você amanhã cedo. Fiquei olhando para a tela. Não era incomum. Eu já tinha conversado várias vezes com o Dr. Marcelo Azevedo, chefe da UTI. Ele era respeitado em Belo Horizonte e conhecido por ser extremamente exigente. Se ele chamava alguém, geralmente havia um motivo. Guardei o celular. Minha mãe apareceu atrás de mim. Problema no hospital? Não sei ainda. Ela deu de ombros. Sempre alguma coisa. Eu não respondi. Naquele instante, Júlia apareceu correndo, segurando o joelho. Tia Helena, olha! Ela tinha uma pequena escoriação. Ajoelhei, limpei o machucado e coloquei um curativo. Rafael passou pela porta e riu. Está vendo? Finalmente usando sua profissão para alguma coisa útil. Dessa vez eu não sorri. Levantei devagar e encarei meu irmão. Um dia você vai descobrir que não é o uniforme que transforma alguém em médico. Ele ficou quieto por alguns segundos. Eu também. Nenhum de nós sabia que aquela frase voltaria à minha cabeça no dia seguinte.
Porque o que aconteceria no hospital não ficaria apenas entre mim e o chefe da UTI. Minha família inteira acabaria ouvindo. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital antes das 7. O corredor da UTI já estava movimentado, com médicos, enfermeiros e técnicos passando de um lado para o outro. Eu ainda pensava na conversa do domingo quando vi o doutor Marcelo Azevedo saindo da sala administrativa. Helena, preciso falar com você. Entrei na sala dele. Ele fechou a porta e apontou para uma cadeira. Você lembra da paciente do leito 12? Assenti. Era uma mulher de 50 e poucos anos que havia chegado em estado crítico durante a madrugada. A equipe tinha trabalhado em conjunto para estabilizá-la. A família dela quer agradecer, disse Marcelo. E fizeram questão de saber quem coordenou a equipe naquela noite. Foi um trabalho de todos. Ele sorriu. É exatamente por isso que você é uma das melhores médicas que temos aqui. Aquelas palavras significavam muito mais para mim do que ele imaginava. Saí da sala e voltei para a UTI. Meu celular tocou algumas horas depois. Era minha mãe. Helena, você está trabalhando hoje? Estou. Seu pai e Rafael vão passar no hospital para resolver uma coisa. Talvez encontrem você. Meu coração apertou. Por quê? Rafael precisa entregar alguns documentos. Nada demais. Desliguei. Pouco depois vi meu irmão entrando no corredor com meu pai. Eles estavam vestidos de maneira casual e pareciam completamente deslocados naquele ambiente. Rafael me viu. Olha só, a doutora está ocupada. Meu pai riu discretamente. Não atrapalhe a sua irmã. Eu tentei manter a calma. O que vocês estão fazendo aqui? Vim resolver uns papéis, respondeu Rafael. Antes que eu pudesse continuar, uma enfermeira veio me chamar. Havia uma situação urgente em outro setor. Helena, precisamos de você. Olhei para meu pai e meu irmão. Já volto. Passei pelos dois e entrei no setor. Quando saí, quase uma hora depois, encontrei os dois esperando perto da recepção. Rafael estava mexendo no celular. E finalmente, disse ele. Achei que você fosse ficar escondida aí dentro o dia inteiro. Eu não respondi. Naquele momento, as portas do elevador se abriram. Marcelo saiu acompanhado de 2 profissionais da equipe. Ele olhou para mim e imediatamente mudou de direção. Doutora Helena. Meu irmão levantou os olhos. Meu pai também. Marcelo continuou caminhando até nós. Preciso que você venha comigo. A família da paciente está esperando para falar com a médica responsável pela equipe. Rafael ficou imóvel. Meu pai olhou para mim como se estivesse ouvindo aquela palavra pela primeira vez. Doutora. E então Marcelo percebeu que havia algo estranho naquela sala. Ele olhou para os dois e perguntou. Vocês são da família dela? Meu pai respondeu. Somos. Marcelo sorriu. Então vocês devem ter muito orgulho dela. Meu pai não respondeu imediatamente. Rafael guardou o celular no bolso e me olhou de um jeito diferente. Pela primeira vez não havia ironia no rosto dele. Marcelo, sem perceber completamente o que estava acontecendo, continuou. A Helena é uma das profissionais mais confiáveis da nossa UTI. Ontem, ela coordenou uma situação extremamente delicada e manteve a equipe focada quando todos estavam sob pressão. Minha mãe havia chegado alguns minutos antes e ouviu a última frase. Ela ficou parada perto da entrada. Coordenou? Perguntou. Marcelo olhou para ela. Sim. A senhora é a mãe dela? Sou. Ele sorriu. Então precisa saber que sua filha é uma excelente médica. Minha mãe abriu a boca, mas não encontrou palavras. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mas, ela não é enfermeira? Marcelo franziu a testa. Não. Helena é médica intensivista. Ela trabalha aqui há quase 3 anos. Meu pai baixou os olhos. Eu permaneci em silêncio. Durante anos eu tinha tentado explicar aquilo. Mostrado certificados, contado histórias do hospital e falado sobre minhas responsabilidades. Nada parecia suficiente. Agora eu não precisava dizer uma palavra. Marcelo apenas estava descrevendo a realidade. Minha mãe respirou fundo. Eu sempre soube que ela trabalhava no hospital. Trabalhar no hospital é uma coisa, respondeu Marcelo calmamente. Ser médica intensivista é outra completamente diferente. Rafael passou a mão pelo rosto. Então todas aquelas vezes que eu fiz piada... Ele parou. Você sabia, falei. Ele me encarou. Eu sabia que você era médica. E mesmo assim deixou. Todo mundo acreditar que eu era apenas uma funcionária qualquer. Ele não respondeu. Meu pai finalmente levantou a cabeça. Helena, eu errei. Olhei para ele. Você nunca foi obrigado a entender cada detalhe do meu trabalho, pai. Mas poderia ter acreditado em mim. Ele assentiu. Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Eu tinha medo, disse ela. Medo de quê? Ela demorou alguns segundos. De perder você para essa profissão. De você viver a mesma vida da minha irmã. Ela trabalhava demais e morreu cedo. Eu achava que, se diminuísse a importância da medicina para você, talvez você escolhesse outra coisa. Eu respirei fundo. Finalmente havia uma explicação.
mas uma explicação não apagava anos de palavras. Mãe, você tinha medo. Eu entendo, mas não precisava apagar quem eu sou. Ela enxugou o rosto. Eu sei. Marcelo percebeu que aquele momento era familiar e se afastou, deixando-nos sozinhos. Meu pai segurou minha mão. Tenho orgulho de você, filha. Dessa vez, aquelas palavras não pareciam pequenas. Eu sorri. Não porque finalmente precisava da aprovação deles, mas porque depois de tantos anos, eles finalmente estavam vendo a mulher que eu sempre soube que era. Naquela noite, quando saí do hospital, minha mãe me mandou uma mensagem. Boa noite, doutora. Tenho orgulho de você. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois respondi. Boa noite, mãe. E guardei o celular. Eu não precisava mais provar nada. Minha família finalmente tinha descoberto quem eu era, mas eu já sabia disso há muito tempo.